Eu não sei se eu escolhi o dia perfeito para falar sobre a fase do acolhimento, mas eu preciso que vocês tenham acesso a isso logo. E hoje é dia de postar aqui no canal, né, galera? E eu não poderia deixar, deixar de fazer acontecer, já que agora eu tenho tudo que eu precisava. E já começa por isso. Quando nós não temos tudo o que precisamos, reclamamos e reclamamos. Quando temos tudo o que precisamos, procrastinamos. Então, a primeira coisa para nós, jovens adultos, jovens adultecidos, jovens em processo de adultecimento, nós precisamos ser gratos por tudo, vítima de verdade. Mas veja bem, se você não tem a gratidão como princípio básico quando é criança ou quando é adulto, você é uma pessoa primeiramente ingrata. Uma pessoa ingrata é alguém que ninguém vai ter o prazer que você quer que a pessoa tenha de estar perto de você, porque não há nada que essa pessoa faça que faça você se sentir feliz. Eu não sei se você era uma criança completamente insatisfeita. Ao nascer, eu não tive mãe a partir dos 3 meses de nascida. Eu não sei o que isso significa para você, mas para mim isso significa que pelo resto da minha vida eu estou fadada a não ter o carinho, o afeto, a forma mais doce de ser tratada. Meu pai me deu muito amor, muita coisa material, muita atenção, muitas formas ele utilizou de me demonstrar o quanto eu era importante, o quanto eu era querida, o quanto eu era uma filha desejada, como ele disse, como eu sempre me senti de fato. Porém, eu não consegui, ser tão grata, tão grata, tão grata até meus 14 anos de idade. E eu me lembro que eu pensava em suicídio, eu chegava na janela de um quarto e eu ficava olhando para baixo. Era o comércio do meu pai, nós morávamos, eu e meus irmãos, no mesmo prédio do comércio do meu pai. Tinham 2 lojas nessa rua, se eu não me engano. 3 lojas, porque no prédio tinha depósito, uma terceira loja Tinham 3 lojas, 2 lojas nesse prédio, mais depósito, nós morávamos também. E era assim, uma vida muito corrida. Eu tinha tudo que eu quisesse, assim, de brinquedo, de material escolar, de distração, tudo. Só que eu não conseguia ser grata, porque aquelas coisas eu já tinha. Eu já nasci tendo tudo que uma criança precisa para se sentir feliz, para se sentir bem. E para mim era muito normal ter tudo. A mesa era muita comida, era desnecessário para mim tanta comida. Então, você que está ouvindo pode falar, nossa, que ingrata. Eu reconheço. Eu não consegui ser tão grata até os 14 anos de idade, que foi quando eu tive um despertar muito grande espiritual. E eu não vou falar de religião, mas eu ouvi de uma pessoa tudo aquilo que eu vivia. E ali eu acreditei em Deus pela primeira vez na vida como um ser real que me via, que me conhecia. Então, falar de acolhimento, sem falar de espiritualidade, sem falar de perceber-se e de reconhecer no que você está sendo injusta e injusto consigo mesmo, não faz sentido, tá? Então vamos juntar aqui agora esses links. Primeira mão, gente, para que você consiga se acolher, você precisa acolher quem te acolheu. Mas você não precisa fazer dessa pessoa que tem os prós e os contra a vítima por causa dos seus calundu. Porque você em algum momento ficou brava. Porque você em algum momento também estarrou a sua insatisfação. É importante separar as coisas. Você, na infância, tinha que ser grato sim. Não conseguiu? Tudo bem, não vamos falar sobre isso agora. Você precisa parar de pensar nisso.
para conseguir se acolher. Você era uma criança. Você era uma criança e você não tinha recursos e bagagens o suficiente para lidar com um adulto, para disputar ego com um adulto que te subjugava. Você não tinha capacidade de entender por que você tinha que ir para a escola. Era chato. As pessoas riam de você. As pessoas não estavam nem aí para como você se sentia, se você estava bem, se você queria dormir mais naquele dia, se você tinha se alimentado bem. Talvez você não tivesse essa mesa farta que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter. E também, na minha fase adulta, percebi que eu não dei para o meu filho tudo aquilo que eu recebi, e graças a Deus por isso, porque ele não vai ter os mesmos mimos que eu tive, ou seja, o nível de ingratidão do meu filho vai ser menor. Eu vejo muitos pais falarem: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Não acho isso viável para mim como mãe, porque eu sei tudo aquilo que me treinou para ser uma pessoa realista, para ser uma pessoa que entende que a vara tem sim o seu lugar, tá? A vara que a Bíblia diz, né? Tem sim o seu lugar. Então, quando as palavras não conseguem mais transformar, quando as palavras não conseguem mais trazer alguém à consciência de quem ela é, eu acredito piamente que o corpo precisa ser traumatizado. Em quais níveis, Kézia? No nível, eu como mãe, no nível que eu acho, conhecendo meu filho, que ele vai entender. E vou falar para vocês, todas as vezes que eu mostrei a vara para o meu filho e mostrei para ele quem era que mandava, ele ficou uma seda comigo. Ele reconheceu quem é que manda e ele foi rapidamente para o lugar dele de filho. Agora, qual que é a questão principal? Você cresce e esquece o seu lugar de filho, você não consegue se posicionar como um ser adulto e quer se vingar do seu pai e da sua mãe agora. Isso não funciona. Isso não funciona. Até porque todos os males da sua infância e adolescência não eram causados pelos seus pais. Você se chateava com pessoas na escola que você via como superior a você e você não conseguia ter um posicionamento que fosse cabível para que o embate fosse justo. Você se sentia menosprezada por aquela menina bonitinha que não deixava você entrar no grupo dela, mas ela conhecia todos os meninos bonitos da escola, aqueles meninos do futevôlei, do voleibol, do handball, aqueles meninos que jogavam totó como ninguém, que ganhava de todo mundo na sinuca e no ping-pong. Você se sentia um peixe fora d'água e você chegava em casa e porque tua mãe queria te dar um beijo e perguntar por que você estava de cara fechada, você transferia a culpa. E aquela vez em que por alguma razão você não conseguiu se destacar no momento em que você queria e as pessoas riram de você? E aquele momento em que você queria mais era aprender e todo mundo estava te tratando como burro? Você sentiu vontade de chorar, mas você prendeu o seu choro para não parecer fraco, não foi? Eu entendo. Existe uma coisa que se chama ensaio mental. Para que o acolhimento seja realmente efetivo, você vai precisar voltar algumas cenas, algumas situações do seu passado e fazer com que essa experiência tenha um novo significado. Recapitulando, para que você consiga se acolher de verdade, você precisa saber no que você é vítima de verdade, no que você foi vilão, no que você foi injusto, principalmente com seus pais. Acima de qualquer coisa, a gratidão deve estar em primeiro lugar.
Certa vez eu ouvi que eu devo ser grata a meu pai e a minha mãe pela vida, em primeira mão. E aí quando meu filho fala que não pediu para vir ao mundo, eu que ensinei isso a ele, eu digo, você lembra dos momentos bons? Quando você sentir vontade de não existir mais, se lembre dos momentos que você se sentiu muito feliz, muito especial. Então, para que você consiga ter fôlego, ter mais vitalidade, alimente-se de tudo aquilo que foi muito positivo na sua infância. Porque eu tenho certeza que quando você começar a se acolher tanto quanto você acolhe outras pessoas, que muitas vezes nem é tão recíproca assim com você, não é? Você vai acessar esse lugar da gratidão. Você vai começar a perceber o quanto você é feliz por ser você. Só que você acessa mais pensamentos negativos, mais razões para estar triste e continuar alimentando e nutrindo esse sentimento, por se comparar a outras pessoas que estão fazendo muito mais do que você. E não é sobre os resultados, é sobre os bastidores. Então, esse foi o vídeo trazendo um pouco do espectro da primeira etapa da mentoria Play Me, que é a fase do autoacolhimento. E tem muito mais, tá? Tem muito mais. Tem a troca, tem as suas falas, tem esse ensaio mental durante as sessões. Nas sessões presenciais, ao vivo, que nós podemos fazer online ou presencial, você consegue ter essa liberdade para que você exponha, para que você chore, para que você faça perguntas específicas. Quando essa mentoria estiver gravada e você adquirir, estiver aqui nesse vídeo assistindo, você também já terá sabido, mas vale a pena ressaltar aqui, que vamos ter lives, tá bom? E vamos ter um grupo de partilha e vai ser algo assim muito próximo, muito perto de mim, tá bom? Da minha assistente, para que você se sinta extremamente acolhida e acolhido. No próximo vídeo, vamos falar sobre a segunda etapa, que é a etapa da ressignificação, onde todas essas dores, onde tudo isso que te machucou tanto, precisa ser ressignificado para que você consiga entender o que é ter uma vida mais leve, que eu tanto falo. Até o próximo vídeo.